Eu trabalho com farmácia há 25 anos, há 26 anos que eu tenho farmácia. Para chegar onde eu cheguei foi de tijolinho em tijolinho. Eu não posso sair, abandonar a farmácia e deixar o funcionário tirar tijolinho por tijolinho. Aqueles funcionários que realmente dominam bastante, que conhecem bastante, eles viram dono. Porque farmácia é um ramo bom. É. Mas tem muita farmácia em Guarulhos. Ainda é. Colocou uma placa Lugos, dali um pouco parece uma farmácia. Exatamente, você pode ver, o mercado está bem parado, mas a farmácia não caiu. O ramo farmacêutico se diminuiu. Teve uma queda de 20%, que é muito pouco quando você se depara com uma crise que estamos vivendo. É muito pouco. Caiu, mas não foi tanto quanto as outras atividades. Mas não faça quem está ouvindo pensar que é fácil. Não, exatamente. Fácil não é, né? Não é que você tem que trabalhar, você tem que se dedicar. Você tem que até dosar o tom de voz para falar com o cliente. É que faz a diferença. Lida com pessoas que estão fragilizadas, exatamente, né? Ninguém chega na farmácia feliz, né? Hoje eu vou comprar um remédio. Para você se dar bem numa atividade, precisa de muitas coisas. Primeiro, o conhecimento, entender o que você faz, dominar o que você faz. Segundo, ser simpático, transmitir confiança é muito bom. Olhar sempre para o cliente, sempre falar, o cliente tem que saber, tem que ter certeza que você não está enganando ele. Tem que acolher. Tem. E ser simpático, você tem que ser agradável. Se o cliente se você não mostrar alegria, sinceridade, ele foge. Ele compra hoje, amanhã, mas a hora que ele... Depois não volta mais. Não volta. E aí com o comércio, com os trabalhos, conseguiu descansar? E administrar, consegui. Bateria renovada? Renovada. Então vamos falar de trabalho agora? Vamos, Agita. É isso aí. Vamos. A gente conversa no programa de hoje com o vereador Toninho da Farmácia. Roda a vinheta. Ponto de vista no ar, no programa de hoje, como você já viu, a gente conversa com o vereador Toninho da Farmácia, o vereador Antônio Roberto da Silva. Isso. Segundo mandato, vereador? Segundo mandato, Renata. Obrigada por aceitar nosso convite, obrigada por esse bate-papo que a gente vai ter agora aqui. Vereador, foi uma campanha mais difícil que a campanha anterior? Sim, foi uma campanha mais difícil, sim, porque o país hoje o cenário político mostra, e nós pegamos a cidade de Guarulhos sem você poder se mexer, a gente não consegue trabalhar. Você vê um monte de pontos apagados na cidade, ficou mais de 1 ano, 2 anos quase, sem a manutenção nas ruas. Então, conclusão, você está ali no dia a dia, você acaba sendo cobrado, e o vereador, ele pede através de ofícios, através de requerimento. E o executivo, a prefeitura que tem que realizar e tem que estar fazendo os serviços. E não foi feito nessa legislatura minha. Eu fui realmente prejudicado muito, mas a minha parte eu faço, que é estar levando ao conhecimento tudo que a população traz, a gente está levando para o executivo, e a obrigação do executivo é estar fazendo, e não foi feito. Sabemos, um monte de ruas com verdadeiros apagões, rua inteira quase apagada. Isso lá reflete em cima de quem? Do vereador, que é o representante direto do povo, e ele é cobrado. Como eu tenho uma farmácia, eu fico na farmácia, e a gente pede para os assessores, através de ofício, requerimento, indicações, está solicitando junto e cobrando do executivo. E a gente não é atendido. E como eu me exponho muito, eu virei alvo sim, alvo dos outros candidatos, principalmente dos outros candidatos que pegam isso como para poder bater na gente, para poder bater no vereador, para poder tirar a força do vereador. Para quê? Para eles assumirem. Às vezes eles já estiveram aqui, e não foi feito também. Mas eu, nesse próximo mandato, com essa nova legislatura, com esse novo prefeito, pretendo estar trazendo, está melhorando bastante e ser atendido, porque o executivo tem que atender a demanda do vereador, tem que atender, porque o vereador é o representante direto da população. Se você vê os números que eu tenho mais de 1.200 indicações, entre indicações e ofícios.
ofícios, requerimentos, eu estou entre os vereadores que mais trabalham, que mais apresentam indicações, ofícios, requerimentos, projetos de leis, mas é aquilo que eu falei para você, e estou repetindo mais uma vez, quem executa é a prefeitura. Vereador, o senhor acha que isso refletiu, isso foi um dos motivos que refletiu nas urnas? Alguns vereadores não conseguiram se reeleger, vereadores que já estavam há algum tempo na Câmara, não conseguiram se reeleger, e o senhor se reelegeu, mas teve uma votação inferior à votação a primeira votação, quando o senhor foi eleito com 4.450 votos, agora foram 2.487, é isso? Correto. O senhor deve ter os números aí de cor, né? Saber cada voto que conseguiu, porque não deve ser fácil conseguir tantos votos assim. O senhor acha que essa dificuldade de conseguir as coisas no Executivo acabou refletindo nas urnas, ou também a quantidade de candidatos? Tinha muito candidato em Guarulhos, né? A segunda cidade no Brasil com o maior número de candidatos. O que o senhor acha que aconteceu para esse número se apresentar dessa maneira? Aconteceu uma combinação de vários fatores. Um deles foi o que eu acabei de citar. O vereador, ele está ali presente, está no bairro, e a população enxerga que o vereador não trabalha. Ao contrário, a população tem que saber qual que é a função do vereador antes de criticar. O que um vereador faz? Realmente tem que estar mais atento, tem que participar das sessões, ver os vereadores que estão presentes, e os que faltam, os que estão ausentes, os que estão presentes. Tem que ver a quantidade de projetos, requerimentos, ofícios, indicações que esse vereador apresenta, como que esse vereador fiscaliza e trabalha, antes de criticar. Mas isso é uma combinação, devido à política ter tido essa turbulência que nós tivemos aí, a política está suja, a população está descrente com o político, não acredita mais no político. O político hoje, desculpa falar, não é visto como um representante do povo, mas sim, e muitas vezes como um ladrão. Hoje, eu tenho minha farmácia, tudo que eu tenho eu consegui com o meu trabalho. Eu trabalho há 35 anos, eu trabalho desde os 12, mais de 35 anos, eu trabalho há 37, 38 anos, eu trabalho desde os 13 anos. Eu perdi meu pai com 15 anos, 15, 16 anos, eu sustentava a minha casa, eu pagava aluguel para minha mãe, eu ajudava minha mãe a pagar aluguel com 15, 16 anos. Eu sempre trabalhei 13, 14, 15, 16 horas por dia. Eu não dependo de política, eu tenho minha farmácia. Eu estou como político porque, devido eu ter uma farmácia que tem um movimento legal, eu tenho uma confiança, eu conseguia na primeira candidatura uma votação forte. Surpreendente, né, vereador, para um primeiro mandato. Primeira vez que eu nunca mexi com política, não sou político, não quero ser político, eu quero ser representante do povo e trabalhar pela cidade, fazer o meu melhor. Por quê, vereador? Porque eu acho que o político em si, a política, ela deveria mudar muito o sistema no país. O país tem que mudar muito o sistema de fazer político. Não só a política, como a educação, muitas coisas têm que ser revista. Graças a Deus, hoje você vê hoje os juízes os promotores tomando umas atitudes que não aconteciam. Então, talvez daqui para frente a política vai mudar sim, e a população tende a acreditar mais no político, tem a ter o político como amigo e como realmente uma pessoa, um cidadão que trabalha pela cidade, aquele que foi escolhido por a população acreditar e ver ele como um sumador, aquele que pode estar trazendo soluções para poder a cidade crescer, a cidade desenvolver, a cidade realmente evoluir. Hoje não, com aquela atual política que ainda está acontecendo, que está mudando, a população ela tem uma cisma e tem um certo receio quando fala de político, porque o político ele deu essa brecha. O político realmente, muitos políticos realmente usaram a boa-fé da população, que quando a população ela vota numa pessoa que ela escolheu, ela não errou, ela acreditou, ela foi enganada quando o político não corresponde ou o político usa a política para fazer outras coisas, para fazer a sua vida. Que nem eu te falei, foi uma combinação do cenário hoje que acontece, que está acontecendo no país, que está acontecendo essa montoeira de sujeira que saiu dos tapetes aí que estava escondido e hoje vem à tona, com a cidade de Guarulhos, que não sei por que não tem dinheiro, que essa cidade ela tem recurso, é uma cidade industrializada,
uma cidade que já foi a segunda em arrecadação, ganhando de várias capitais, já foi a 8ª economia, hoje caiu para a 13ª, já foi a segunda, hoje caiu para a 4ª cidade que mais se arrecadava impostos. Aqui nós temos já uma estrutura montada, uma estrutura que está muito fácil de tocar e de reconstruir. Eu não sei porque faltou dinheiro nessa cidade. Hoje, uma cidade que nós temos um aeroporto internacional, o maior aeroporto da América do Sul, está passando por essa situação que está. As cidades todas esburacadas, um asfalto de 3ª qualidade, de péssima qualidade, as ruas todas esburacadas, as avenidas esburacadas. As avenidas, no meu ponto de vista, tinha que ter uma prioridade, porque as avenidas, as pessoas estão saindo e estão pegando uma avenida para chegar até a sua casa, se tem um buraco, ela cai, ela quebra um pneu, ela estoura um pneu, ela danifica o seu carro, ela tem que parar, ali ela é assaltada, ali ela tem um desconforto muito grande, ainda mais quando pega uma época dessa de chuva, você cai dentro de um buraco e você tem o seu carro, você tem que parar, você corre o risco na sua própria vida, da sua vida, do seu filho, dos seus familiares que estão dentro daquele veículo. Então as avenidas tinham que ter prioridade, abrir um buraco, ela deveria ter 2, 3, 4 horas para acontecer esse reparo. Porque as avenidas não podem ficar esburacadas. Mais ou menos como a gente viu no Japão, né? Que abriram um buraco e depois parece que teve, eu ouvi depois que teve um problema naquele mesmo buraco, o problema era coisa de 2 centímetros. Renata. Então, assim, a gente precisava dessa... Uma cratera abriu lá, né? Abriu, e depois eles arrumaram, foi muito rápido, e a gente vê coisas aqui que demoram muito para acontecer. Como é que o senhor está com relação à expectativa agora nesse novo governo? Qual é a sua posição, a posição do seu partido, junto ao novo governo? Minha posição é de otimismo. A minha posição, eu vejo o Guti como um prefeito novo, um prefeito que já foi vereador, é um amigo que eu tenho ele como amigo mesmo, e eu vejo ele com a cabeça aberta, bilateral, enxergando bilateralmente, porque não dá para você só enxergar de uma maneira. Hoje nós temos que buscar alternativas, se não dá de um jeito, temos que buscar de outra, outros meios, que nem vou citar um caso. A saúde, eu trabalho com farmácia há muitos anos, há mais de 26 anos eu trabalho no ramo farmacêutico. Eu conheço, eu posso não ter formação farmacêutica, mas eu estou ali vivenciando no dia a dia. E a gente consegue enxergar. Eu tenho pessoal da minha família que são farmacêuticos, são diretoras de escola, são professoras, e a gente conversa assim muito. E eu cheguei a apresentar uma situação, vou dar um exemplo, a falta de medicamento hoje. Hoje os postos estão faltando, está faltando de tudo, desde medicamento para pressão, para diabetes, para hipertensão, para diabetes, quanto para infecções, como é o caso de amoxicilina, cefalexina, diclofenato de potássio, que é para dor. São medicamentos muito simples, enalapril, losartana potássica, são medicamentos que hoje, se esse governo tivesse uma farmácia de manipulação, uma mini indústria dentro da cidade, ia baratear muito, porque a licitação ia cair lá embaixo. Porque a droga, essa droga que eu digo, é um medicamento que é importado, a maioria da Índia. É um projeto que o senhor apresentaria? Eu apresentei para o Carlos Irmão uma solução para poder ter essa farmácia dentro de Guarulhos. Guarulhos poderia ter construído. Com a economia, rapidinho ela ia retirar esse investimento. Ela investiria, mas é questão de um ano, você recupera todo o investimento e sana de uma vez por toda essa situação que hoje acontece e atormenta a população, que é a falta do medicamento. Uma pessoa que está com uma infecção, não dá para esperar uma amoxicilina chegar, porque estou citando a amoxicilina como exemplo, porque a doença ela avança. Se você não entra com o medicamento na hora que foi identificado que precisa daquela droga, ela vai avançar a doença. Então, por isso que tem que ser rápido, não dá para esperar. Uma pressão alta, Renata. Se você vai no posto de saúde buscar o medicamento, não tem o medicamento, a pressão tende a subir, a pessoa corre o risco de se infartar.
A gente tem um acidente vascular cerebral por falta do medicamento. Conclusão, a prefeitura vai gastar muito mais que ela vai ter, além dela não ter atendido. O que acontece? Aquele paciente vai parar numa internação. Vai custar muito mais. Vai custar né? muito mais. Uma pessoa tem que tratar, é mais fácil prevenir a doença do que tratar. Quando o senhor apresentou aquele projeto polêmico, Sim. Não precisa nem os pombos, a história dos pombos, o senhor estava pensando nisso, em prevenir problemas? Porque foi na época, houve bastante comentário a respeito desse projeto. A sua ideia era essa, prevenir os problemas e não literalmente remediá-los? Renata, eu fazia biologia, a minha irmã também fez biologia, hoje é diretora de escola, e essa situação dos pombos, eu vi um professor, na época que eu estava estudando, que eu estava cursando a faculdade de biologia, ele falar dos pombos. Tem uma doença pulmonar, eu era bem novinho naquela época, eu nunca mais esqueci que tem uma doença pulmonar que você pega nas fezes do pombo, o pombo ele defeca ali vira pó, o gari, principalmente o gari que varre, acaba às vezes inalando aquilo e às vezes se contaminando. E o médico às vezes não pode chegar e falar que foi de um pombo, porque às vezes ele não sabe, ele sabe que existe uma infecção ali, mas muitas vezes pode ter sido originalizado daquela situação que ele estava varrendo, inalou e pegou a doença. E tem uma bactéria que ela mata, ela é letal, é uma bactéria super violenta, agressiva mesmo, que quando ela entra na corrente sanguínea, ela vai alojar ali, ela vai se desenvolver, provocando até o óbito se realmente não for identificado e não for tratado. E o pombo, ele transmite cerca de 70 tipos de doenças. Nossa. O pombo, as fezes do pombo é muito complicado. E quando eu soltei esse projeto, não foi para sair matando os pombos, foi para poder evitar não dar alimento para o pombo, não alimentar ele. Por quê? Você alimenta ele, ele vai comer no solo, nosso solo é contaminado, ele acaba se contaminando e acaba proliferando doenças e se multiplicando. Quando você solta o projeto, que é não alimentar o pombo e não dar abrigo para o pombo, é para fazer o pombo ir para as matas, para o habitat dele, e não diminuir a população do pombo na cidade. Não foi para acabar com o pombo, foi para diminuir a população do pombo que vem aumentando de maneira assustadora na cidade. O projeto agora é uma lei. É uma lei. E a execução? O senhor acha que essa lei, a gente sempre costuma falar se a lei emplacou, né? Sim, a lei emplacou. O projeto, ele está esquecido. O projeto não foi adiante, ele está engavetado lá, parece que o executivo deixou de lado, quando você poderia pegar o projeto, adequar o projeto e fazer o projeto funcionar. A lei pode ser muito boa, não é, vereador? Mas no papel ela não resolve o problema de ninguém. Perfeito, Renata. Mas agora com esse novo governo, que é o governo do Guti, eu vou estar voltando a tocar no assunto para ver o que ele pode estar fazendo, não só com esse projeto, com outros projetos meus que realmente, na verdade, não funciona. O projeto foi aprovado, mas está esquecido. Na verdade, não tem fiscal, não tem assim, o projeto não foi dimensionado e não foi adequado. O senhor tem outros projetos, outras leis na cidade que não estão em vigor, mas não estão funcionando. Aí não adianta, funciona, né? Não adianta, mas não é só o meu projeto, é o projeto de todos os vereadores. Realmente é a famosa faz de conta. Eu finjo que eu faço e você eu faço. E ele finge que executa. Alguém não dá, né, vereador? Parabéns. Tem que ter, imagina. Exatamente. Tem que ter isso na prática, né, para melhorar, porque as leis melhoram as vidas das pessoas se elas estiverem funcionando, né? De que adianta você desenvolver, você pesquisar, você realmente ir atrás e de repente não valer de nada? Tem que mudar. É que nem, eu vou dar um exemplo, foi começado a construir um monte de UBS, de UPAs aí, está tudo esquecido, está tudo parado. Precisa O que acontece? Ao invés de começar a fazer 10, faça 2, mas acabe as 2, que é o dinheiro público que está em questão. E a cidade precisa, né? A cidade precisa, se não dá para fazer 10, faça 2, mas faça aquelas 2 funcionarem. Não adianta estar 10 inacabadas. Começar, parar, jogar 2 caminhões de pedra ali, 2 caminhões de areia ali e largar cair no esquecimento. Para mim,
É melhor fazer menos, mas fazer ir até o final. Tá certo, vereador. Obrigada pela sua entrevista. Falei para o senhor bem rapidinho, tinha muito mais coisa para falar, mas as pessoas podem buscar, como o senhor mesmo disse, acompanhar as sessões e buscar saber o trabalho de cada vereador, não é? É verdade, Renata. Para finalizar, eu vou mandar um recado. Quem acreditou em mim, pode continuar acreditando. Eu não vou decepcionar. Gosto de trabalhar, nasci para trabalhar, sou simples. Não dependo de política, mas eu vou fazer o meu melhor para poder ajudar a cidade, para cada voto que foi depositado em mim ser merecido e as pessoas que acreditaram realmente falar, eu não joguei meu voto fora, não vim para enganar ninguém, não nasci para enganar ninguém. Se tiver que enganar, eu prefiro fazer outra coisa. Nasci para trabalhar e para somar. Vim como vereador porque a cidade realmente está carente, está precisando de pessoas que trabalhem. Tenho comprometimento com essa cidade, que eu amo essa cidade. Estou aqui desde 1971, vim muito novinho para São Paulo, nasci em Minas, na cidade de Contagem, Belo Horizonte. E amo Guarulhos, adoro Guarulhos e vou fazer jus a cada voto com trabalho, com honestidade, para valer a pena realmente poder acreditar no político. Nós temos que acreditar, esse país nosso é maravilhoso e essa cidade tem muito recurso. Essa cidade não está falida, uma cidade industrializada, onde estão as indústrias, muitas indústrias aqui, onde nós temos um aeroporto internacional, nós temos que lutar para realmente ajudar a cidade. E eu farei isso. Eu vou estar em cima, vou fazer um mandato com experiência agora e vou me dedicar ao máximo para valer a pena cada voto que eu tive. Tá certo, vereador. Muito Obrigada. Obrigada, vereador. Agradeço, Renata. E você que esteve com a gente também, muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.